Conosco às 10h10, a secretária de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Eliana Passarelli, que me arrisco a dizer é a pessoa aqui em São Paulo que mais entende de eleição. Eliana, sempre um prazer estar contigo, de 2 em 2 anos, né? A gente tem esse encontro marcado. Bom dia, obrigado pela participação aqui na Band News. Bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todas e todos. Muito obrigada, você muito gentil. Deixa eu começar com a pergunta que mais está ocupando aqui a minha mente. A gente viu muitas filas na eleição passada, filas com as quais a gente havia desacostumado e que me parece que foram causadas pela questão da biometria, né? As filas demoravam a andar, muita gente não conseguia tirar ali a digital. Como é que vai funcionar nesse ano? Qual que é a expectativa do TRE? Bem, Megali, realmente a biometria ela trouxe uma identificação mais demorada, né? Às vezes a gente não consegue coletar a biometria daquele eleitor, são 4 tentativas, então isso realmente pode causar uma demora. Agora, a Justiça Eleitoral vem aperfeiçoando o treinamento dos seus mesários, nós temos mais de 400 mil mesários que vão atuar no dia da eleição, para que a gente consiga realmente dar uma agilidade maior nesse processo. Mas realmente, além de traz mais segurança ao processo de identificação, mas a biometria realmente pode trazer essa espera um pouco maior na fila. Agora, é uma votação muito rápida, porque são apenas 2 escolhas. Em 2022, além da biometria, que causa um pouco mais de lentidão, nós tínhamos uma eleição mais difícil, eram 5 escolhas na urna eletrônica. Então o eleitor também demorava mais na urna, né? Então nós esperamos ter uma agilidade maior nessas eleições municipais. Tá, mas o equipamento é o mesmo, a diferença é o treinamento dos mesários, então? E temos equipamentos novos também, porque nós vamos trabalhar, por exemplo, no estado de São Paulo, 87% das nossas urnas são as urnas novas, que é esse modelo novo. Então, isso também contribui, né? Elas são mais modernas. Agora, Eliana, a gente levantou aqui as principais pesquisas, buscas do eleitor no Google, por meio do trabalho da nossa sala digital Band Google. E entre essas perguntas, dos últimos 7 dias, né, as principais perguntas, eu vou levantar aqui algumas para que a gente possa responder, já que tem tanta gente pesquisando isso, né, gente? Primeiro, como justificar? E aí já emendo com a segunda. O que acontece se eu não votar? Tá, justificativa, então nós temos 2 tipos de justificativa. No dia, é uma justificativa automática para quem está fora da cidade onde vota. Então eu posso fazer essa justificativa pelo aplicativo e-Título, mesmo não tendo foto, eu posso fazer essa justificativa. Lembrando que esse aplicativo tem que ser baixado até amanhã, e quem já tinha esse aplicativo no celular precisa atualizá-lo, senão não vai funcionar. Então eu estando fora da minha cidade, ele tem um geolocalizador, eu posso fazer a justificativa pelo aplicativo ou procurar um local de votação, porque as mesas receptoras de votos também recebem essa justificativa. Agora, se eu estou na minha cidade e tenho um motivo justo para não votar, por exemplo, estou doente, aí essa justificativa não pode ser feita no dia. A eleitora tem 60 dias para procurar a Justiça Eleitoral, o cartório eleitoral, ou fazer também pela internet, tem o sistema justificativa, ou pelo próprio e-Título, tá? Então, são esses 2 tipos de justificativa. E agora, como o voto é obrigatório no Brasil, para quem tem de 18 a 70 anos, o eleitor que não vota e não justifica, ele fica em débito com a Justiça Eleitoral. Então, isso pode gerar muitas consequências. Ele vai ter o título cancelado, então ele vai ter sempre uma dor de cabeça. Vou tirar um passaporte, não estou quite com a Justiça Eleitoral, preciso correr lá no cartório, acertar minha situação, matrícula, estabelecimentos oficiais de ensino. Então, há vários momentos, tomar posse em concurso público, então, vários momentos vai ser exigida a quitação eleitoral do eleitor. Então, é importante, se ele não puder votar, que ele justifique no prazo, e fora do prazo ele tem que pagar a multa e ele fica regular, mas ele tem que fazer alguma coisa, ele não pode simplesmente, não cuidar dessa questão. A Eliana comentou que dessa vez a eleição vai ser mais rápida, né? São 2 escolhas a serem feitas. Já emendando aqui a pergunta de muitas pessoas no Google: quantos vereadores são eleitos, em quantos vereadores podemos votar? Você pode falar para a gente a ordem da escolha, Eliana, por favor? Sim, então, o primeiro voto na urna eletrônica é para vereador.
Tá? O eleitor vai digitar 5 números referente àquele vereador. Se ele quiser votar só no partido, basta que ele digite o número do partido. Aí, no caso, ele tem 2 confirmas, tá? Porque aparece se realmente ele quer votar na legenda e ele confirma novamente. E o voto seguinte é para prefeito. Aí é apenas o número do partido. Lembrando que a eleição para vereador é uma eleição proporcional, ou seja, não é o mais votado que vence. É à medida que aquele partido conseguiu votos na sua sigla e nos seus candidatos. O número, a pessoa vota para um vereador só, tá? Agora, cada cidade tem um número de vagas. No caso da cidade de São Paulo, por exemplo, são 55 vagas. Essas vagas são definidas pela Constituição Federal. Mas sabe que na semana passada tinha pergunta aqui de ouvinte nosso, exatamente questionando isso. Para quantos vereadores eu posso votar? Em quantos eu posso? Confundindo um pouco, eu acho que com o Senado, de repente... Não, né? Porque assim... No Senado a gente também vota em um só. Vota em um, né? É que 2 ganham, né? Exatamente, né? Eu acho que talvez com a eleição geral, que você faz várias escolhas, não sei, as pessoas confundem, Deputado né? estadual, deputado federal. E aí talvez as pessoas estejam confundindo. Porque senador, uma eleição sim, outra não. A gente escolhe 2, mas vota em um. Exato. Vota em um, né? Vota em um, vota em um. Olha, a gente que está acostumado com isso, mas dá uma duvidazinha. Porque isso, ó, na última, né? Presidente, governador, Isso. deputado estadual, deputado federal. Senador. E aí senador. Senador. 5. Eliana, como saber o meu local de votação? Mais uma pergunta frequente. E muito importante. Inclusive, em São Paulo, nós tivemos muitas alterações. Então, é importante que o eleitor, ele consulte pelo e-título, né? Tem o local de votação e a sessão eleitoral, mas nós temos também no nosso site, o tre-sp.jus.br, e também pelo número 148, que é um telefone. Então, é importante que a pessoa saia com essa informação de casa. Às vezes, o local não mudou, mas mudou dentro do local a sessão eleitoral. Às vezes, o local é muito grande, o eleitor fica perdido dentro do local. Então, é importante que ele saia com essa informação buscando nesses canais. Eliana, agora eu fiquei confuso, porque tem um ouvinte escrevendo aqui dizendo que a gente vota em 2 senadores. A minha lembrança é que a gente vota em um só, não é? Não, é que tem a renovação de 1/3, como nós tivemos agora, nessa última eleição. Na próxima eleição, a gente vai renovar 2/3 do Senado. Ele vai escolher 2 senadores. Não, sim, são mas, 2 vagas. mas o indivíduo, ele digita o número de um senador só. Ou 2. Não, um senador só. Aí vai Um ter só. para essas A gente 2 tem vagas. direito a um voto em cada A gente tem uma direito a um dessas- voto. Isso. Vamos eleger 2 senadores, mas cada indivíduo vota uma vez só, em um senador. Então estava certo desde o começo. E não vai ser agora, tá, gente? Pra quem pegou essa conversa agora no meio de caminho, a gente 2 não tá falando votos? dessa Ih, gente, eleição. agora tá uma confusão aqui Não. na redação. Não, Um gente. voto, A gente. vota- Eliana, ajuda nós. Olha, vocês me confundiram apesar de fazer muita eleição, mas assim, são 2 escolhas, sim, porque tem numa eleição, 2022, por exemplo, foram 5 escolhas, né? Porque nós tínhamos uma vaga só. Agora, na próxima eleição, são 6 escolhas, né? São 2 vagas, a gente escolhe 2. É isso mesmo. Agora são 6 escolhas, 2 são... Ela falou. Porque uma eleição são 5 escolhas, na outra eleição são 6 escolhas. E aqui na tribunal a gente sempre comenta, nossa, essa eleição é mais pesada, porque o eleitor tem que fazer 2 escolhas. Olha só. Gente, então se demorou verdade, na última, na próxima já pode... A gente torce para que não, né? Mas aí vai ser presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, senador 1, senador 2. É o que eu tô vendo aqui. Você não pode eu tô votar. abrindo aqui correndo, mas assim, para ver até como era a colinha em 2018, por exemplo. Gente, mas eu tô me sentindo perdoado, porque se Mas até... isso, Não, é porque assim, são várias eleições, né? E a gente... assim, as pessoas acabam se confundindo, e confundem mesmo, né? São muitas questões que a gente tem que trazer para o eleitorado, né? Mas assim, são 2 escolhas, sim, Olha que interessante, eu tô vendo aqui, 26. uma das principais dúvidas desse tipo de eleição que acontece de 8 em 8 anos, né, quando a gente vota em 2 candidatos para o Senado, é se pode votar 2 vezes no mesmo, né? Isso não pode, obviamente. Não, isso não pode. Isso não pode, então tá bom. Mas a gente está desvirtuando completamente. Sim, porque aqui, não Lázaro, é nessa vamos eleição. confundir Estamos mais aqui o tirando eleitor. dúvidas da eleição de Que é 2026. da eleição estadual, mas tudo bem. É pra gente Deus. esclarecer melhor, né? 2 Vai, escolhas foco. nessa, tá, gente? Isso, Foco. só 2. Essa aqui é simples e rápida, possivelmente. E aí, a boa e velha pergunta, não pode entrar com o celular ali no local de votação, né?
Não, não pode. Por quê? O voto ele é secreto e não pode ter nem nada que possa registrar o voto. Então, por exemplo, o celular, máquina fotográfica, qualquer equipamento de radiocomunicação não pode entrar na cabine. Então, o mesário vai indicar qual local, né, para deixar o celular. No nosso caso, a gente vai colocar, no estado de São Paulo, vai ter uma mesinha ao lado da cabine, então vai ficar na vista do eleitor, ele não precisa se preocupar com isso. Se ele se identificar pelo celular, né, tendo o e-título com foto ou algum documento digital, ele apresenta para o mesário, em seguida ele coloca nessa mesinha, entra, o voto é muito rápido dentro da cabine de votação, sai, pega o celular. Se ele criar algum problema, não quero deixar meu celular, ele também vai ser convidado a se retirar, ele não poderá votar. Pergunta do Borba: o que acontece se a pessoa é convocada para trabalhar na eleição como mesário e não comparece? Então, é muito importante que o mesário, se ele tiver algum problema, um motivo muito justo para ele não comparecer, porque ele foi convocado, foi treinado, a Justiça Eleitoral conta com o trabalho dele, ele deve levar isso ao conhecimento do cartório eleitoral para que ele possa ser substituído. Se for um motivo justo, isso será testado, tudo mais. Caso contrário, ele tem uma multa que pode chegar até a R$35. Uhum. Mais perguntas, gente? Mais Carteira Nacional de Habilitação pode? Sim, pode. Pode, a CNH pode. Para ser identificado pode ser tanto a impressa como a digital também. Passaporte pode? A CNH digital também pode, então. Passaporte também pode? Se alguém perdeu a carteira de identidade, por exemplo? Desculpa, eu não entendi. Passaporte? Pode, passaporte, qualquer documento com foto. Qualquer documento, tá. Então, carteira profissional, CNH, RG, certificado de reservista. Sabe, se em último caso, se o eleitor não tiver nenhum documento, tiver um documento vencido com foto, também serve. O importante é que esse documento, o mesário, consiga identificar aquele eleitor por aquele documento. Então não pode ser um documento muito rasurado, né? Tem que ser um documento que esteja em condições do mesário fazer aquela identificação que ele faz no momento do voto. O Felipe está perguntando como vota somente na legenda. Aliás, tem vários ouvintes perguntando isso. Em vez de 5 números, digita só 2. É isso? O da legenda, do partido. Porque o número do partido político. Então ele vai digitar esse número, aí vem uma mensagem na urna que esse voto é um voto de legenda. Se ele quer realmente votar na legenda, aí ele vai dar, então ele dá um confirma e mais um confirma, são 2 confirmas. Mas isso é muito intuitivo, a própria urna eletrônica, ela tem essa mensagem. Eu tô com um pouquinho de vergonha de fazer essa pergunta, mas como foram 2 ouvintes que mandaram, crachá da firma pode? Não. Os caras perguntaram. Pô. Não, mas pode ser documento da profissão, por exemplo, né? De órgão profissional, pode ser. Tem que ser um documento enfim, oficial. Isso não é considerado. Tá.